mais coragem, mais vontade. A ficha, uma ficha limpa. A ficha limpa. Ele falou ficha limpa. Todos querem a verdade, mas no fundo ninguém quer pagar o preço. Já faz mais de 2000 anos que o homem veio à Terra ensinar pra gente a força do amor. Infelizmente o ser humano ainda continua em guerra. Quanto menos consciência, maior a dor. Mas um dia a gente vai finalmente compreender o amor que o nosso Pai tem por mim e por você. E esse amor vai ensinar o que a gente quer saber. Quem tem olhos vai chegar, vai ver, vai ver. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou dobrando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história em cada ser de si. Carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso
preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história em cada sensi. Carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar, o perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura o teu nome a rezar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar, na sombra que abriga, a brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia eu posso te encontrar. Quando a dor me consome, eu murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, no sol a brilhar.
Deixa ele do lado. Pode pôr ele já me coloca. Tem alguém aqui da casa pela primeira vez? Sejam muito bem-vindas, sintam abraçados por nós da alegria dessa casa, por Jesus, pela espiritualidade amiga. E a partir de hoje somos amigos para sempre. É o lema da casa, assim como todos os frequentadores. Tá? Falta aquele recadinho de sempre, né? A gente
pede com muito carinho. Quem puder nos ajudar a compor os alimentos para a cesta básica e também o café solidário. O café é servido todos os domingos, às 6 da manhã, a nossos irmãos em condição de rua. Então, quem puder nos ajudar, a gente agradece. Os itens se encontram ali na bolsa. Vamos fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e agradecendo a Ele por mais um dia, por todas as oportunidades concedidas de hoje, principalmente pela nossa saúde. Agradecendo ao seu Mestre Jesus pelos seus ensinamentos de amor e de luz. E aos amigos espirituais que nos amparem, nos orientam, que nos trouxe até aqui, para que possamos ouvir e aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus. Pedimos que abra os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos assimilar as mensagens do Evangelho da noite de hoje e assim podemos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Assim, com muito carinho, vamos envolver o nosso companheiro nobre, que trará para nós a mensagem do Evangelho da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Eu sou muito grato a Deus e à espiritualidade pelas oportunidades que eles me concedem nessa vida, de poder estar adiante de um trabalho onde que a gente fala do Evangelho, que nós falamos da doutrina espírita, que a gente busca trazer conforto ao coração daquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis. Eu também. Então ele consola, ele conforta. Essa é a mensagem do Evangelho do Cristo, quando ele traz para nós a sua mensagem que transforma, que muda o nosso ser, que transforma a nossa forma de ser para algo melhor. Um espírito que está nessa terra, ele está no seu período de evolução. E isso para mim é sempre uma dádiva, poder estar aqui e falar. Espero que vocês me compreendam, espero que eu fale a língua de vocês. E hoje o tema que foi passado, eu falo assim, foi passado, é engraçado, sou eu mesmo que passo os temas, né? Mas hoje o expositor, nós tivemos que fazer uma troca, ele foi para o meu dia, que seria mais para frente, eu vim para o dia de hoje. E sou grato por isso, porque dá para eu falar um pouco daquilo que eu gosto de falar, que é do Evangelho de Jesus. E no Evangelho de Jesus, tem uma passagem muito importante, não é nem no Evangelho de Jesus, é no Atos dos Apóstolos, porque nós temos assim, os 4 principais, que é Mateus, Lucas, João, Mateus, Lucas e Marcos e Lucas. Né? E tem o Ato dos Apóstolos. Ato dos Apóstolos vai contar a trajetória de Paulo de Tarso e todos os outros discípulos também. As viagens de Paulo está nesse livro, né, que está lá dentro do Novo Testamento. E nesse Ato dos Apóstolos tem uma passagem muito importante, porque assim, foi logo depois da morte de Jesus, da crucificação. Eles estão num determinado momento em que eles estão numa área de Jerusalém que estava repleta de pessoas. Jerusalém era como a grande São Paulo, vamos dizer assim, aonde você encontra todo tipo de gente, todo tipo e qualidade de pessoas, né? Ali você encontra japonês, chinês, africano, americano, europeu, de toda a raça nós encontramos dentro de São Paulo. E eles estavam reunidos numa área específica, e cada um falava na sua língua.
Não era a Torre de Babel, mas era mais ou menos assim. Eu falava inglês, o outro japonês, o outro chinês, o outro inglês, enfim, todo mundo estava ali tentando se comunicar de alguma forma. E naquele momento, veio sobre os discípulos uma suave e doce brisa, que envolveu a cada um deles, e eles entendiam o que cada um daquele povo estava falando. E nesse falar, eles foram intuídos a falar sobre a mensagem do Cristo, sobre a mensagem do Evangelho. Acredito eu que foi a primeira pregação em diversas línguas, aonde todos entendiam o que aqueles apóstolos estavam dizendo. E essa brisa suave que veio dizer uma mensagem anterior em que Jesus dizia que todos os filhos e filhas profetizariam, sonhariam, e iriam dizer coisas que estavam muito além do entendimento de cada uma das pessoas. E isso, para nós nos dias de hoje, chama-se mediunidade. A mediunidade é o dom que você tem de receber influência dos amigos espirituais e, através dessa influência, falar das mensagens do Evangelho, falar do Cristo, trazer mensagens espirituais. Esse livro que nós estamos lendo aqui chama Caminho, Verdade e Vida. Foi uma psicografia. Psicografia é um dom da mediunidade, a qual Chico Xavier foi e é, para nós até nos dias de hoje, um dos maiores que trouxe todas as mensagens para todas as línguas. Divaldo também. Divaldo, ele tem uma profundidade, Chico também. Mas Chico Xavier foi aquele primeiro que recebeu as influências do plano espiritual. Estou falando no Brasil, porque fora nós tivemos outros. Mas aqui no Brasil, Chico foi aquele que mais se destacou diante dessa mediunidade, trazendo a mediunidade de uma forma simples e singela, aonde através das suas mensagens ele consola o coração. Através das cartas que ele recebia de pessoas que já haviam sido desencarnados, ele levava consolo e esperança a corações aflitos. Então a mediunidade é um dom para que nós possamos usar em benefício do próximo. Aí você fala, mas o Onofre é médium, a Paula é médium, a Cibel é médium. Todos nós somos médiuns, cada um no seu grau de evolução. Acredito eu que nós aqui, já para algum momento, tivemos aquela sensação assim, nossa, parece que eu senti alguém perto de mim. Nós já tivemos isso. Nossa, me veio uma lembrança hoje de uma pessoa que há muito tempo eu não a via. E pouco depois essa pessoa entra em contato com você. Já chegou a acontecer isso com vocês? Ai, nossa, hoje eu lembrei da minha mãe, que já é falecida. Nossa, que conforto que trouxe ao meu coração. Tudo isso são sintomas da mediunidade. Muitas vezes, quando você está conversando com uma pessoa e a pessoa te conta um problema que ela está vivenciando, e você fala, olha, tranquiliza teu coração, isso logo vai passar. E em seguida você fala tantas coisas bonitas para essa pessoa, que acalenta o coração dela e aquele problema passa. Isso são também características da mediunidade. Então, para nós, dentro da doutrina espírita, a mediunidade é esse dom maravilhoso da gente poder levar essa mensagem de amor aos corações sofridos. Através desses dons que nós vamos recebendo, eles vão trabalhando a nossa melhoria interior. Agora há pouco estava conversando com uma pessoa aqui e ela disse assim, minha filha está dando aula, está ensinando uma pessoa. Olha que magnífico, é uma pessoa que está a serviço do outro para que o outro possa entender melhor aquilo que estava em dificuldade. É mediunidade? Pode ser que por trás de tudo isso venha-se um conjunto
para despertar nela esse desejo de auxiliar sempre as outras pessoas. E isso chama mediunidade. Sabe? Muitas vezes nós achamos que mediunidade é quando eu incorporo um amigo espiritual e ele vai trazer uma mensagem linda e maravilhosa, ou ele vai tocar em você e vai te tirar as dores que você está sentindo. Não. Não é. Mediunidade, como Chico mesmo diz, não é espetáculo. Como Divaldo mesmo diz, mediunidade é luz para que você possa levar essa esperança aos corações mais sofridos, mais doloridos. Mediunidade é você saber se educar para que você possa levar uma mensagem sincera aos corações que estão passando por momentos de dificuldade. Então eu não preciso aqui estar incorporado para poder falar. Eu sou intuído. O que é intuição? Passa na minha cabeça aquilo que eu vou falar. Eu não estou falando o que eu preparei, gente. Sabe por que eu não estou falando o que eu preparei? Porque está aqui no meu celular. Tudo que eu tinha preparado está aqui e ele está me gravando. Né? Então eu não tenho aquela de como eu vou falar. A hora que eu lembrei, falei, coloquei para gravar, como é que eu vou falar? Aí eu pedi, me auxilia para que eu possa falar e eles possam me entender. Então a mediunidade dentro da nossa doutrina espírita, ela é como se eu tivesse, e tenho, e acredito que seja dessa forma, eu ter um professor ao meu lado, além de Jesus, que é o mestre dos mestres, que está sempre comigo, porque ele disse que ele estaria sempre conosco. Não é só comigo, é com todos nós. Mas eu acredito que ele esteja sempre comigo. Mas ele fala assim, olha, quando ele sai um pouquinho, que ele precisa ver alguma coisa, ele fala com um amigo espiritual, fica com ele e orienta ele. Então, quando nós falamos de mediunidade, é eu ter como se eu fosse um professor em particular comigo, que a todo momento eu posso recorrer a ele para ouvir a sua voz, para que eu possa entender o que está acontecendo comigo. Então, mediunidade é como eu ter um professor ao meu lado, me dizendo as coisas que eu preciso melhorar, aonde que eu preciso me corrigir, aonde que eu preciso me aperfeiçoar. Esse é um amigo espiritual que muitos de nós aí entendemos como mentor espiritual, mas pode ser um guia espiritual, que ele também vai estar dentro do campo da nossa mediunidade. Mas qual que é a função dele? Melhorar você para que você possa melhorar outras pessoas, que você possa levar esse entendimento àquelas pessoas que ainda não entendem. Qual é a razão da sua dor física? Qual é a razão da sua dor espiritual? Tudo isso o amigo ele vai dizendo para nós. Tem um livro chamado O Amor Jamais Te Esquece. É de um espírito de Lúcio, mas escrito não pelo... o médium chama André Luiz, mas o espírito é Lúcio, porque Lúcio parece que as pessoas associam muito com a família que trabalhava junto com Gasparetto, né? Está vendo como vem as coisas? Gasparetto. Não, esse Lúcio é um espírito, ele pode estar comigo, como ele pode estar com você, como pode estar com qualquer um dos médiuns. E essa pessoa a qual Jesus estava, ele não era seguidor de Jesus, ele não era apóstolo. Ele era uma pessoa que por uma razão ele tinha saído de casa, pegou as suas coisas, ele era sapateiro e ele vai, encontra um amigo, o amigo falou assim, olha, eu fiquei sabendo que tem um profeta que está falando coisas lindas e maravilhosas, pregando grandes coisas, e vamos conhecê-lo. E eles saíram, foram em direção a Jerusalém para ver esse profeta. E encontraram com eles num determinado momento em que estava acontecendo o toque da mulher nas vestes de Jesus. E ele de longe, quando ele viu a mulher se agachar, ele ficou agoniado, porque ele achava que as pessoas iam pisotear. E ele ficou angustiado com aquilo. De longe, ele acenava para as pessoas,
acenava para as pessoas que estava acontecendo ali, mas ninguém via. E graças a Deus a mulher conseguiu tocar nas vestes de Jesus e ela foi curada daquele sangramento que estava com ela há muito tempo. Beleza, então ele ficava de longe, vendo tudo o que estava acontecendo. Num determinado dia, ele está se afastando, os apóstolos estão aqui com Jesus, dormindo, ele está num outro ponto ali. Jesus levanta do meio dos apóstolos e vai até ele, porque Jesus olhou o coração dele e viu toda a bondade que estava naquele homem. E ele fala assim: olha, vou te incumbir de uma missão. Daqui a 3 dias eu serei crucificado. Eu estarei sendo crucificado, mas eu tenho uma incumbência para você. E ele falou: mas eu não sou um dos seus seguidores. Ele falou: não, você e todos aqueles que estão à minha volta são seguidores meus. E você está me ouvindo. Eu vim conversar com você. Daqui a 3 dias eu irei ser crucificado e você tem uma incumbência a qual eu vou te passar. Que você acompanhe Pilatos. Aonde ele estiver, você esteja com eles, porque eles irão tentar matar Pilatos. Gente, Pilatos colocou Jesus na cruz. Foi ele que lavou as mãos a mim. Foi ele que, sabe, que disse assim: olha, soltem Barrabás e matem Jesus. Foi ele. E Jesus incumbiu um dos seguidores para estarem com ele. E ali, nesse livro, vai narrando várias histórias, mas aonde que eu quero chegar é que num determinado momento, esse seguidor que não era apóstolo foi incumbido para Jesus de ir até até a Galileia, na Galileia, para curar uma pessoa. E ele disse assim: mas Senhor, eu não sei fazer isso. Ele disse: vá, que eu estarei sempre. Quando você precisar da minha ajuda, eu falarei no teu ouvido. O que é falar no ouvido, gente? É ouvir, é a intuição, é você captar e estar em conexão com Ele, com Jesus. E ele foi, e ele passou. Tem a história, eu estou resumindo assim, o resumo do resumo, tá? Ele chega naquela situação, tem uma pessoa totalmente impregnada de lepra, sabe? E ele vai e ele toca nessa pessoa, envolve essa pessoa, trata ela de uma forma carinhosa, e ele é curado, ele é limpo das suas lepras. A consequência disso, quando ele saiu de casa, ele saiu porque a mulher dele tinha abandonado ele, tinha deixado ele para ir sair com um rapaz mais jovem, mais bonito, mais elegante, mais chicoso, né? Aquelas coisas assim. Foi. E aquela pessoa que ele curou, sabe quem era? Era o mesmo jovem que a mulher tinha deixado ele para seguir. Você já pensou? Então, a mediunidade, ela vem para transformar a pessoa. Ela vem para curar você. Ela não é um dom. O Onofre é uma pessoa especial, porque ele é médium. Não sou especial. Nenhum dos médiums é privilegiado. Nenhum dos médiums é privilegiado. Todas as pessoas que são médiums e que vêm com isso desde a sua natureza, desde o seu nascimento, é um compromisso que ele tem com a espiritualidade, é uma responsabilidade maior. Muitas pessoas falam assim: mas é uma missão. Não é missão. Sabe, o médium que vem desde criança com esse dom, ele é a pessoa que mais falhou na vida passada, nas vidas anteriores. E ele vem para resgatar, porque não é fácil a gente sentir, ver e ouvir a dor das pessoas. Não é fácil. É um grito que está aqui dentro. E você tem que trabalhar isso para que você não se impregne com o problema do outro. Você tem que tentar buscar e ajudar. E tem aquelas pessoas, por exemplo, eu não tenho mediunidade, não ouço, não vejo, nem nada, sabe? Mas eu sinto que tem alguma coisa de diferente. Mas eu quero desenvolver essa mediunidade. E nesse desenvolver da mediunidade, ela precisa ser trabalhada.
Primeiro, com dedicação. Saber por que você quer desenvolver essa mediunidade. Eu quero porque eu quero fazer uns espetáculos, dar um show aí, sabe? Não, não é isso. Eu quero porque dentro de mim algo me diz assim: eu preciso ajudar outras pessoas através da mediunidade. Então você busca interiorizar os conhecimentos, saber como acontece, saber como isso acontece dentro do nosso processo. Então exige mais estudo, mais dedicação, mais disciplina. É disciplina, porque tudo que nós fazemos, nós precisamos ser disciplinados, e muitas vezes nós não somos. Nós precisamos ter determinação dentro de nós. O que eu quero? Aonde que eu quero chegar e por que eu quero essa mediunidade? Eu quero porque eu quero ajudar os amigos espirituais. Do lado de lá, gente, tem um monte de pessoas trabalhando para ajudar esses amigos desencarnados também. Nós precisamos dessa mediunidade para a nossa perfeição e melhoria, para que eu possa agora, entre nós encarnados, auxiliar os encarnados. A mediunidade é para a prática específica da caridade. Não é para dizer, não, eu tenho um livro, eu falei isso. Eu tenho um livro psicografado aqui. Cadê? Deixa eu achar. Isso aqui é psicografia. Mas isso não me faz mais nada do que eu sou ou não. Nada. Tem dois amigos espirituais, um chamado Flora e outro chamado Edmundo, que ditou para mim o que está escrito aqui. Que está tudo aqui. Ditou. É meu isso aqui? Quem escreveu foi eu. As palavras que estão aqui são deles, não é minha. Gente, eu sou escritor. Agora vocês precisam vir aqui, sabe? Porque eu vou dar um autógrafo para vocês. Fazem fila aí. Nada. Sabe? Se alguém quiser, compre para ler as mensagens que está aqui. Mas eu mesmo preciso muito ainda do Evangelho, me modificar interiormente. As mensagens do Cristo eu ainda não consegui entendê-las por completo. Mas eles sabem. A Flora e o Edmundo sabem. Conhecem Jesus. Ela disse que ela esteve no Sermão do Monte. E olha a grandiosidade. Ela disse assim, olha, que num determinado momento que ela estava no Sermão do Monte, olhando tudo aquilo acontecendo, Jesus andando entre as pessoas, curando com certeza, num determinado momento o olhar dela cruza com o olhar de Jesus. E ela simplesmente olha para ele e ele olha para a multidão. Ela mudou a partir de um olhar. Ela, a partir daquele momento, ela se transformou em uma pessoa que iria levar e está trazendo as mensagens do Evangelho, da forma e do entendimento como ela conseguiu visualizar tudo isso. Não precisou Jesus chegar e falar, olha, você precisa desenvolver a sua mediunidade, você precisa se educar mediunicamente para que você possa receber as mensagens dos espíritos mais elevados. Ele não disse. Foi somente no olhar, somente na sua transformação, para que você possa ser uma pessoa do bem, uma pessoa que consegue levar mensagem inspiradora a cada coração. Mas eu gostaria tanto de tocar numa pessoa e ela sair curada. Jesus não curou todo mundo lá. Jesus, ele curou algumas pessoas. Então nós também, nós devemos ter a confiança que ao tocar numa pessoa, como o amigo espiritual já disse, de tocar, segurar na mão, não precisa, olha, eu vou pôr a mão em você e você vai ser curada, você não tem mais nenhum mal, você não precisa nada disso. O amor cura. É o amor que cura, é a sua transformação, é a sua mudança interior. É isso que faz. Então todos nós somos médiuns, cada um no seu grau de evolução. Mas eu posso melhorar? Pode. Pode sim. Buscar os estudos, compreender o que é essa doutrina, o que é essa mediunidade, como que ela está em você e como você desperta tudo isso. De que forma? Estudo. Estudando.
Sabe, a gente olha Chico Xavier, a gente olha para ele e fala assim, mas ele tinha, o pouco que ele tinha era o primário que ele tinha. Mas se a gente olhar, tem uma passagem do livro que você, do livro não, do filme que vocês não olham, mas ele, o menino quando está lá, ele está sempre lendo. Com todo aquele pouco de conhecimento, ele estava sempre lendo. E Chico pregou por mais de 5 anos numa casa que não tinha ninguém, entre aspas, né? Não tinha ninguém fisicamente. Ele falava do Evangelho, ele pregava este Evangelho. Só depois de 5 anos é que começou a chegar pessoa. Divaldo teve uma vida inteira fazendo escrita psicografia da mediunidade dele. Um dia Joana de Ângeles chegou para ele e falou: Divaldo, agora está na hora de você começar a escrever um livro. Ele foi lá e pegou tudo, os papéis que ele tinha, ele falou: tudo aqui, agora vamos só ir na gráfica e escrever isso aqui. Sabe o que ela falou para ele? Pega tudo isso e queime. Isso foi apenas treinamento. Isso foi apenas treinamento. Então, tudo aquilo que ele tinha de páginas e páginas escrito era apenas treinamento para ele. O que é o treinamento? É o estudo, a dedicação, a perseverança. Então, mediunidade, ela exige de nós uma transformação interior, uma mudança de comportamento, para que nós possamos ter essas influências vindo até nós. Esses dias, em segundos ali na frente, eu olhei para fora e eu vi, nós temos lá fora, né, vocês vão passar com o comentário agora, nós temos no portão de entrada um amigo espiritual que ele sempre se identificou como índio. Ele é um amigo espiritual de uma luz imensa e ele fica ali no portão para que quem entra aqui dentro seja aquelas pessoas que vêm para ouvir o Evangelho. E os amigos espirituais que estão entre nós aqui e que nós trazemos, eles também só vão entrar se eles quiserem ouvir o Evangelho e não perturbar o bom ambiente da casa. E aí eu peguei um papel e escrevi uma mensagem, eu não estou com ela aqui agora, escrevi uma mensagem muito rapidamente ali, num papelzinho, rascunho, que veio muito rápido e eu escrevi. Aí ele fala de uma flor que foi plantada, de uma rosa que nasceu, que era uma rosa branca, que ela se transformou numa cor. Ele vai falando disso aí e traz uma mensagem linda e maravilhosa. E aí ele diz o nome dele para nós, que o nome dele é Salazar. Ele não é índio, ele se posta dessa forma, sabe? Então essa grandiosidade da espiritualidade para fazer a gente estar bem, tranquilo, suave. Mas eu tenho que estar conectado com eles aqui nesse mundo espiritual. Lá fora eu devo estar assim. Tenho que estar dentro do padrão do Evangelho, educadamente evangelizado. Que a mensagem de amor ela esteja sempre presente em você, que ela esteja sempre no seu coração. E como nós todos somos médiuns, nós também somos trabalhadores. Então, cada um de nós temos essa responsabilidade de levar cada um no seu grau de conhecimento, passando para as pessoas aquilo que você entende de amor, de bondade, de caridade, em nome de Jesus. Então, tudo isso faz parte dessa mediunidade. A doutrina espírita, a sua base, ela está dentro da mediunidade. E a mediunidade é a base aonde que nós temos os pilares, né? Que nós temos ciência, que entra a mediunidade, filosofia, que é o entender a evolução de cada um, e a religião. São essas bases que nós temos aqui. Então, são o tripé que forma a doutrina espírita, mas a ciência, que vai explicar como isso aqui se conecta com esse mundo espiritual. Tudo bem? Então é isso, gente. Agradeço muito a Deus, agradeço muito a Jesus pela oportunidade que Ele me dá de falar, de estar diante desse trabalho. Não sou mais do que vocês, não sou mais do que ninguém. Apenas tenho um compromisso
e uma responsabilidade diante desse trabalho. Mas o Onofre é tão humano quanto qualquer um de vocês. Apenas que desde pequeno eu vi a assombração. Né? Então isso é legal, isso é muito bom para a gente. Mediunidade eu falei que é treino, né? E treino a gente às vezes precisa ouvir as mensagens que vêm. Há um ano, exatamente há um ano, nós tínhamos na casa um grupo chamado Pontinho de Luz, que tocava violão e tudo mais. Eu simplesmente deixaram, foram para outra casa, cada um segue o seu caminho. Mas sempre me bateu a vontade de tocar violão, cantar as mensagens do Evangelho. Sempre me deu vontade. E aí, eu e a Leia, nós entramos num curso de violão. Por questão financeira eu deixei, a Leia continuou, né? Porque é caro a gente ficar pagando. Mas, aquilo assim, eu tenho um filho que toca, uma filha que toca, a filha toca na outra casa, o outro não toca na casa, nem vem aqui. Cada um segue seu norte, cada um segue seu caminho. E eu falei que um dia eu iria tocar, tá? E aí me veio uma lembrança de duas situações. Uma, o Chico Santana, que era uma pessoa que tocava e cantava, era maestro, e um dia ele falou para mim assim: olha, o espírita precisa saber levar a mensagem, não precisa saber cantar, mas claro que a gente busca melhoria para tudo isso, tá? E eu sempre fui apaixonado, muito apaixonado por violão, mas nunca tive a oportunidade. Preocupa com os filhos, depois você pensa em você. E agora, depois de velho, eu estou tentando tocar. Então eu vou tocar uma música que vai exemplificar justamente o que eu falei para vocês: treinamento. Eu comecei há um pouco mais de um ano. É complicado cavalo velho pegar marcha, gente. Olha, é difícil. Mas pega, vai devagar, vai mostrando, mas vai. Então eu vou tentar tocar uma música para vocês, tocar e cantar. E espero que vocês compreendam os erros e as falhas, tá bem? Certo. Vamos lá. Eu falei aqui que se vocês não baterem palma, eu fecho os mãos. E assim, estou olhando as mudanças de acorde, tudo isso. Bom, até meia-noite a gente vai, tá bom? Não sou o Marcelo, não sou os outros que tem aqui que toca. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, há tempo a perder. Ignorar a multidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, não há tempo a fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. Uma de virtudes é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde moral. Já são chegando o tempo de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes dos céus ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino conselho, fazendo a vontade do Pai. Corações tareleiros e Deus, nas obras do bem, não há quem não possa. É de sombra e de tudo, da ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo está batendo a porta.
Você é a resposta. Mova o seu coração, mão na massa, cristão. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Mova o seu coração, mão na massa, cristão. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Lá vai o erro. Mediunidade é enfrentar os seus medos. E nós somos tarefeiros, tá bem? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Casa Preta. E assim, mais fortalecidos e agradecidos com a mensagem da noite de hoje, vamos levar vibrações de paz, amor, alegria, cura, onde se fizer necessário, onde houver irmãozinho em sofrimento. Mestre Jesus, Pai misericordioso e aos amigos espirituais, nós agradecemos e pedimos que nos leve de retorno aos nossos lares e ali permaneça sempre conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Jesus. Pode ser. Vai me dar.